Não. Olá, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, que possam nos ajudar os mentores amigos, para que nós possamos de tal forma nossas palavras fluírem a levar um pouquinho mais do entendimento dessa doutrina maravilhosa que todos nós estamos tendo a oportunidade de aprender. Hoje nós vamos falar como ser a dificuldade que nós temos de sermos indulgentes. E para isso, a gente tem que procurar entender o quanto ainda nós somos imperfeitos. Nós não viemos aqui numa única reencarnação dar um salto enorme para que nós possamos atingir a nossa perfeição moral, a nossa perfeição espiritual. Pelo contrário, nós estamos aqui para aprender, para amadurecer. E diante dessa oportunidade que a vida nos oferta, temos o entendimento de que aqui nós não estamos ao acaso. Nós viemos aqui com o propósito de aprendermos, resgatarmos, expiarmos as nossas faltas do passado, para que nós possamos fazer um futuro melhor para todos nós. Sermos indulgentes relembra-nos aquela famosa parábola de Jesus, o arqueiro e a trave. Que nós, muitas das vezes, na nossa imperfeição, e isso é comum de todos nós, pela nossa pequenez, pela nossa inferioridade, olharmos sempre para outrem com os nossos olhos críticos, para que nós possamos sempre apontarmos os dedos, a dizer que o nosso irmão das suas falhas, da sua imperfeição, dos seus erros, das suas mazelas, dos seus combates que não conseguem sair da estagnação que eles se encontram, de todas as formas possíveis e imagináveis. E aí nós entendemos, nós procuramos nas palavras do Evangelho do Cristo, como nós possamos entendermos da indulgência com maior claridade. Jesus, quando ele nos disse assim, amai o teu próximo como a ti mesmo, é uma forma de respeito. Porque pela nossa imperfeição, quando nós nos olhamos no espelho, nós olhamos a beleza externa de um corpo, A gente não procura ver a intimidade, o íntimo daquele corpo que ali está dando reflexo naquele espelho, naquele momento. Porque nós ainda não conseguimos olhar além das aparências físicas e humanas. E nós temos que aprender a buscarmos essa oportunidade de aprendermos a olhar com os nossos olhos da alma, para que nós possamos verdadeiramente irmos de encontro com aquele que está à nossa frente, com todos os nossos corações abertos. Muitas das vezes, quando nós agimos com a indulgência com os nossos irmãos, nós ficamos com os nossos corações mais aliviados. Mas afinal de contas, o que é ser indulgente? O que é uma pessoa indulgente? E nós buscamos no Evangelho para que nós possamos entender um pouquinho da indulgência. Aí no capítulo 10º, no item 16, que é direcionado para nós espíritas, que diz assim, espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Nós vamos ler, vamos procurar entender, vamos ler 1000 vezes. E se nós não começarmos a aplicarmos, a entendermos o que vem a dizer isso, nós possamos alimentar os nossos sentimentos, a olhar com o nosso próximo com maior amor, com maior respeito, com dignidade, nós vamos começar a entender o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós olharmos para o outrem com os nossos olhares críticos, nós vamos estar sempre em confronto com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E continuando um pouquinho mais no Evangelho, nos diz, a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, evita divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não o torne conhecido senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma
escusa para ele, escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo nesse caso, tenha o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. E vai lendo, aí nós pegamos alguns trechos. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos para vós mesmos? Nós somos muito severos com as pessoas, né? Estamos sempre apontando os erros, sempre apresentando as imperfeições que a pessoa possa ter, sempre apresentamos aquilo que possa ferir, magoar o nosso próximo. Mas nós não conseguimos entender muitas das vezes os nossos próprios erros. Nós não conseguimos explicar muitas das vezes algumas das nossas atitudes, nem digo de pensamentos, porque ainda somos seres impuros e os nossos pensamentos estão sempre rodeando sobre as nossas cabeças. Mas eu digo das atitudes. Nós não conseguimos ainda entender as nossas atitudes e para que nós possamos trazê-la para dentro de nós. Nós não cansamos de dizer para todos vocês, para todos os nossos irmãos do Ideal Espírita, e mesmo fora do movimento, a grande importância que nós temos de ter do autoconhecimento. Quem eu sou? Quem sou eu? Quem é o Célio? O que o Célio é capaz de fazer? O que o Célio é capaz de falar? O que o Célio é capaz de pensar? O que o Célio é capaz de executar? Né? Então nós temos que ter esse autoconhecimento. É de suma importância isso, que muito nos ajuda para que nós possamos frear muitas das vezes as armadilhas que nós mesmos criamos para nós pela nossa invigilância, pela nossa própria vigilância. Quando nós nos conhecemos, nós freamos de uma certa forma os ímpetos que nós temos de aferir contra alguém, agredir por palavras, muitas das vezes até por atitudes. Porque no momento que nós estamos vivenciando hoje, principalmente no nosso país, um momento muito complicado, onde a violência está eclodindo de todos os lados. Basta você olhar com um olhar bem diferenciado. Ocorreu esses dias aqui no Rio de Janeiro, né? O casal sentou de frente, o rapaz entrou, sentou de frente para o casal, e quando o rapaz que estava com a moça levantou, sem ninguém entender porquê, ele começou a agredir o outro rapaz que estava sentado em frente. Talvez ele tenha olhado, né, de uma certa forma para eles, de alguma forma, cumprimentou, ninguém sabe. Até porque ainda eles procuram o agressor. Né? Então hoje o mundo está muito, essa coisa de muita violência. E se nós não começarmos a trabalhar em nós a nossa indulgência, aprendendo a perdoar, aprendendo a repensar as nossas atitudes. Se fosse comigo essa atitude, o que pensaria eu? Se a pessoa fez um mal, falou mal de alguém, disse alguma coisa contrária, né? E nessa semana nós estudamos no GEF, o grupo espírita no qual nós frequentamos, nós falamos exatamente isso, que muitas das vezes as violências estão imperando porque a pessoa quer impor a sua opinião, quer impor aquilo que ele pensa, aquilo que ele acredita, sem se dar conta que do outro lado há uma pessoa que também tem seu livre-arbítrio, que pensa tal como ele, tem as suas decisões, tem o seu entendimento, tem o seu amadurecimento e, logicamente, a sua evolução moral e espiritual, para que ele possa demandar de certos assuntos com maior ou menor clareza do que ele. E isso nós temos que entender. Nós temos que começar a trabalhar dentro de nós justamente esses ímpetos que nós temos, que relembra aquele Célio lá atrás, né? O espírito que hoje vive uma experiência corpórea como Célio Murilo, mas que na verdade é um espírito imortal de outras eras lá atrás, não tão longe assim, né? Ainda somos espíritos imperfeitos,
que gerou tantos conflitos nas nossas vidas. Hoje, com a doutrina espírita, esse grande tesouro que Jesus nos ofertou, nós temos a oportunidade desse entendimento. Nós temos a oportunidade de buscarmos, através das palavras que os Espíritos superiores nos trouxeram, para que nós possamos ter um caminho firme no propósito de trabalharmos na seara do Cristo, espalhando o bem. A indulgência, sermos indulgentes, a dificuldade que nós temos hoje, nós estamos tendo de não sermos indulgentes, é pela nossa própria imperfeição. Nós não conseguimos ainda trabalhar dentro de nós, nos autoconhecendo, sabendo quem nós somos, o respeito para o nosso próximo. Muitas das vezes a gente quer, se possível, até subir no próximo para que nós possamos galgar um degrau acima dele, sem nos darmos conta que ele também está na escola da vida para aprender, tal como nós estamos. E se todos nós estamos aqui, há um motivo. Então nós começarmos a trabalhar a nossa indulgência. A dificuldade é porque nós não conseguimos entender o processo do perdão, o processo do respeito, o processo de olharmos para o nosso próximo, tal como Cristo nos ensinou, com os olhos de amor, de caridade, de fraternidade. E quando nós começamos a trabalhar, a servir a causa, a servir os nossos irmãos menos afortunados do que nós começamos a entender melhor o nosso papel na sociedade, o quanto nós somos pequeninos, e muitas das vezes a nossa pequenez, movida pelo nosso orgulho, pela nossa toda vaidade, nos faz sentir seres extraterrestres, né? Suprassumos da humanidade, quando ao passo nós somos tão pequeninos. Essa aqui quando ele fala, né? Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações? Quando é que nós vamos aprender a olhar no espelho e julgar as nossas atitudes, a julgar o que nós estamos fazendo, se é certo, se é errado? Hoje, nesse grande momento que nós estamos passando no nosso país, ainda encontramos pessoas que estão com grande dificuldade de ter esse entendimento, desse autoquestionamento. E muitas das vezes, sabe o que as pessoas fazem? Fecha os olhos, fecha os ouvidos, fecha a boca. As pessoas não querem ver, não querem ouvir e não querem falar. Querem simplesmente expressar aquilo que ele vê, aquilo que ele está ouvindo, sem passar pelo crivo da razão. Kardec, ele sempre nos mostrou isso, em todos os seus ensinamentos, a necessidade que nós temos de passarmos tudo pelo crivo da razão. E quando nós falamos do crivo da razão, nós trazemos também para as nossas atitudes. Eu tenho um grande amigo, irmão em Volta Redonda, o Bento, que quando ele se vê nas grandes dificuldades, nos conflitos, em tamanhas decisões na sua vida, ele para, respira fundo, silencia sua alma e faz o seguinte questionamento a ele mesmo. Se fosse o Cristo aqui nesse momento a tomar uma decisão, qual seria a decisão que ele tomaria? Então, quando nós começarmos a trabalharmos justamente esse trabalho dentro de nós, nós vamos tornarmos pessoas indulgentes. Quando Cristo caminhava com seus apóstolos em determinada estrada de Damasco, quando eles viram um cheiro muito forte de putrefação de uma carne, né, por um animal que estava morto já há alguns dias, todos eles fecharam o nariz e falaram: nossa, mas que cheiro, que mau cheiro horrível que esse cachorro está exalando. E o Cristo, com o seu olhar, olha para aquele cadáver ali daquele animal e diz assim: ele possuía lindos dentes. Nós, pela nossa imperfeição, justamente iríamos falar mal, porque o mal ainda está dentro de nós, porque um dia lá atrás nós fizemos a opção do mal. Eu ouvi muito durante essa semana uma pessoa respondendo a alguém no grupo que a gente administra, Espiritismo e Transtornos Mentais, que a pessoa diz que o assassinato estava prescrito
passar por aquele assassinato daquela pessoa por uma decisão das leis divinas. E nós tivemos que discordar. Porque Deus não faz do erro para corrigir o outro erro. O livre-arbítrio é nosso. Se eu tenho que reencontrar um inimigo do meu passado, e com ele eu tenho duas opções: perdoar ou matá-lo. Não é isso que ocorre conosco? A opção é minha. Se naquele momento eu for indulgente e eu entender que aquele momento é um momento que eu posso aliviar o meu coração, porque ser indulgente é aliviar o coração, trazer, a calma, a serenidade, a resignação para dentro de nós, ou eu posso transformar o meu coração ainda mais em sangue. O livre-arbítrio é meu, eu que decido. Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio, de tal forma que nós, quando nós cometemos os nossos erros, há vários relatos dos nossos irmãos suicidas que, ao chegarem do outro lado, relatam o seu sofrimento moral. O seu sofrimento moral. Por ter atentado contra a lei maior, que é a lei da vida. Então, quando nós absorvemos isso para dentro de nós, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós começamos a trabalharmos com a nossa indulgência. E diz assim: sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Nós temos que ser severos conosco. Nós não podemos perdoar aos nossos erros, aquelas decisões que eu tomei erradas, porque é isso que me fará crescer. Quando eu reconhecer os meus erros, quando eu reconhecer que eu errei, quando eu reconhecer que eu não posso mais errar. E para isso eu tenho que ter o autoconhecimento, de saber o que eu sou capaz de fazer, para que eu possa ter esse entendimento e cada vez mais me aproximar dos bons espíritos, que nós sabemos, já não é nenhuma novidade para nós, que nós atraímos o que nós pensamos, o que nós estamos a fazer, o que nós estamos a arquitetar, no mais íntimo do nosso coração, dos nossos corações, é onde atraímos os espíritos obsessores ou os espíritos benevolentes. Se na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec, ao formular o Espírito da Verdade, se os espíritos influenciam em nossas vidas, nos nossos pensamentos e nossos atos, e os espíritos superiores nos respondem: muito mais do que podeis imaginar. Se bem da verdade, podemos afirmar que são eles que vos dirigem. Aí nós temos que parar e fazer uma reflexão. Espera aí, se eu sou direcionado, dirigido por um espírito, quem é esse espírito ao meu lado me auxiliando nesse momento? Quem é esse que está me direcionando, que está me dirigindo? Quais são meus pensamentos nesse momento? O que eu estou a pensar? O que eu estou a fazer? Nós vamos ter respostas, se nós quisermos. Muitas das vezes nós fechamos os nossos olhos, fechamos nossos ouvidos. Eu relembro uma jovem que há muitos anos atrás, olhando, eu vi um espírito que fazia um conflito enorme na vida dela através da sexualidade. E ela veio até mim conversar. E nós falamos para isso. Há um espírito ao teu lado que faz com que a sua sexualidade extrapole. Então todos aqueles que se aproximarem de você vão vir com essas segundas intenções, porque ele está dentro de você. E você precisa cortar esse elo. Aí nesse momento ela olha para mim assim, eu vi que não era ela, né? Mas para ver o quanto que ela estava sendo influenciada. Ela olha para mim com os olhos assim, meio cínico, né? Dá aquela risadinha e fala assim: quem disse que eu vou abandoná-la? Né? Se nós começamos a entender esse processo, nós vamos começar a ter um maior cuidado de pensarmos, de julgarmos o nosso próximo, de fazermos crítica aos nossos irmãos e passaremos a ser mais severos conosco mesmo. Porque esse é o nosso papel. Nós não viemos aqui para julgar quem quer que seja. Nós viemos aqui para julgar a nós mesmos. E com isso nós sermos transformados, sermos os agentes da transformação, começando por mim.
né? No momento que eu começar a trabalhar comigo a indulgência, eu vou começar a trabalhar com as pessoas que estão próximas a mim. Porque é um reflexo. E o bem se expande. Da mesma forma que o mal também se expande. Na questão 932 do Livro dos Espíritos, quando Kardec formula o Espírito da Verdade, porque num mundo tão grande como o nosso, por que o mal predomina? E ele fala por timidez dos bons, porque o mal é preponderante, enquanto ele não consegue, ele não sossega. Então, se eu me conheço, se eu começo a ter pensamentos para que eu possa julgar a outra, eu vou saber que não é meu pensamento. E eu vou frear. Senhor, permita aos bons espíritos que ao meu lado se encontram ajudar esse nosso irmão, ou ajudar os nossos irmãos que estão aqui ao nosso lado, que tentam de todas as formas atrair os meus pensamentos em afinidade para com deles. E a gente começa a trabalhar, a servir o nosso próximo. Querem o exemplo disso tudo que a gente fala? Francisco Cândido Xavier. Que saudade eu sinto de Chico. Depois que Chico se foi há 20 anos atrás, o mundo perdeu uma das pessoas mais indulgentes que nós tivemos a oportunidade de conhecer, que conviveu conosco no nosso século. Hoje eu li um caso de Chico assim que eu fiquei impressionado. Chico tinha um quadro de Eurípides Barçanufo na sua casa. E um dia aquele quadro sumiu. Alguém pegou aquele quadro. E Chico ficou muito triste com aquilo. E alguns dias depois, um de seus amigos veio até ele e disse, uma das pessoas, não espíritos, né? E mostrou a ele quem tinha sido a pessoa que tinha roubado aquele quadro de Chico, de Eurípides. E Chico passou alguns dias, Chico foi até a casa, era até uma pessoa que fazia, orava, rezava, benzia as pessoas. E Chico vai até na casa dele num sábado, chega lá e bate palma, quando aquela pessoa que ele era além de ele benzer, né, decidiu também que ele era um feiticeiro, né? E quando ele viu o Chico lá fora batendo palma, ele gelou. Pois não, eu posso entrar? Eu queria que o senhor me benzesse. Palavra de Chico. E o senhor pediu que ele entrasse. Chico entrou, viu a situação humilde daquele senhor, com várias crianças que ele cuidava, e olhou e viu o quadro dele. E ele ficou ali na sua humildade, o senhor o benzeu, e ao se levantar ele disse, eu posso voltar semana que vem? E aquele senhor que havia roubado o quadro de Chico disse, sim, pode, sem problema. No sábado seguinte, Chico volta e leva consigo algumas cestas básicas para ajudar, já que ele ajudava muito as crianças. E novamente vai lá, o homem benze ele, arruma direitinho. E novamente Chico pergunta, eu posso voltar na semana que vem? E uma vez mais o homem fala assim, pode sim. Mas sempre aquele no coração dele, o que ele quer comigo? O que ele veio fazer na minha casa? E na semana seguinte Chico volta com inúmeras peças de roupas de crianças e entrega para aquele homem. E novamente pede para benzê-lo. E aquele senhor vai ali e benze Chico. E quando Chico levanta-se para dizer para ele se poderia voltar na semana seguinte, ele abraça o Chico e lhe pede perdão, porque ele havia sido contratado para fazer um grande mal a ele, mas que ele nunca viu alguém ter tamanho coração bondoso como o de Chico. A indulgência de Chico, perdoando o ato. Existe também aquela história, né, soprar no meu ouvido aqui agora, nesse momento, quando a vizinha, vendo o sofrimento do Chico, né, com a sua cachorrinha, mata, né, a sua cachorrinha, né, envenena a sua cachorrinha. E Chico, quando volta da casa, fica tão triste, né, com a morte da sua cachorrinha, e descobre que foi a sua vizinha. Com o passar do tempo, Emmanuel fala assim, Chico, há uma sombra escura, negra no seu coração. Procura saber o que essa moça, essa vizinha sua,
o que ela mais quer. Compre e dê a ela de presente. Aí Chico fala, pera lá, ela vem na minha casa, envenena meu cão, e eu que tenho que comprar um presente para ela? Aí a irmã fala assim, Chico, a receita não é minha, é de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Chico soube que ela queria comprar uma máquina de costura. E é interessante que Chico vai lá e compra e parcela em 300 reencarnações, né? Chico trabalhava e ganhava muito pouco, mas nunca deixou de ajudar ninguém. E vai lá e compra aquela máquina e dá de presente para aquela pessoa. No momento que ele faz aquele ato, o seu coração parece que ele explode de alegria. A indulgência, ela nos dá sempre a oportunidade de nos sentirmos libertos de todo o mal que possa estar tentando se aproximar de nós de todas as formas. Nós temos sempre a opção de escolher o sim ou o não. Só vai depender de cada um de nós. Só vai depender de cada um de nós fazermos da prática do Evangelho do Cristo o nosso sustentáculo, a nossa sustentação. E você? O que você acha? Vamos orar? Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de aqui estarmos. Convido a todos vocês nesse momento para fechar os nossos olhos, levar os nossos pensamentos a Jesus e dizermos: bom e amado Mestre Jesus, tão bom aqui